Você profissional que tem um medo muito grande de dar o diagnóstico do autismo, isso pode ser por alguns motivos. Pode ser que você está pensando que o seu diagnóstico está sendo muito precipitado ou está fazendo um diagnóstico muito rápido. Pode ser também que em alguns momentos você acaba se enrolando demais ou demora demais para dar o diagnóstico do autismo, ou mais, você acha que não tem um conhecimento suficiente sobre o assunto para que possa afirmar esse diagnóstico. Se você se enquadra em pelo menos um desses três que eu te falei, esse vídeo foi feito especialmente para você. Então não pule esse vídeo que eu vou te ajudar a desmistificar o diagnóstico do autismo. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Igor Loureiro, eu sou formado em neurocirurgia e pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista. E eu carrego uma bagagem de um acompanhamento diário das pessoas que têm o espectro autista e com centenas de diagnósticos que eu já realizei ao longo dessa trajetória, com diagnóstico de crianças, adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Então, o meu objetivo aqui nesse canal é fazer com que você aprenda sobre o autismo de uma forma bem clara, bem objetiva e didática, e principalmente baseada na ciência, para que você consiga aprender sobre o autismo e coloque isso na sua prática, coloque isso no seu consultório. Então não pule esse vídeo, fique aqui comigo que eu vou te explicar como nós vamos fazer esse diagnóstico do autismo para você não cometer esses erros que você comete e faça de uma forma bem adequada e correta. Mas antes de eu continuar, aproveite esse momento para curtir esse vídeo, ative o sininho e compartilhe com outras pessoas que você acredita que esse conhecimento vai ser muito importante para a vida dela. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? A pessoa já nasce com o espectro autista. E ele carrega uma carga genética muito grande. Acredite que cerca de 97 a 99% das vezes é de uma causa genética. Ou seja, através daquela alteração no DNA lá das células, isso provocou o desenvolvimento do autismo. E é diferente de ser hereditário, porque cerca de 80 a 84% das vezes o autismo tem uma causa hereditária. O que é isso? É passado de pais para filho. Então ocorre essa transmissão em relação a essa carga genética que ocorreu essa mutação. E para nós sabermos se essa pessoa tem ou não autismo, ela tem que ter esse padrão de características. E isso tem que ser através da dificuldade da comunicação, a dificuldade da comunicação verbal, a comunicação não verbal, tem que ter uma dificuldade em relação ao comportamento social, a forma de socialização dessa pessoa. Além disso, os padrões, que são através da rigidez, uma rigidez da rotina, uma rigidez cognitiva, ou alterações sensoriais, da sensibilidade de uma forma geral do nosso corpo. Também através das estereotipias, que podem ser verbais, de falas repetidas, palavras repetidas, sons, ou estereotipias motoras, que são os movimentos repetitivos. E por último, o hiperfoco, que é o gosto muito grande em relação a uma determinada questão. Então, tendo essas dificuldades, associado ao fato de iniciar na primeira infância, então tem que iniciar antes dos 6 anos, tem que gerar um prejuízo na vida daquela pessoa, prejudicar em qualquer ambiente, na relação com as outras pessoas. E o último, que é o mais importante, que eu digo, que não é melhor explicado por um outro transtorno, como por exemplo, o transtorno de desenvolvimento intelectual, que é aí que entra uma das grandes dificuldades em relação a dar o diagnóstico do autismo, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E como você vai saber e colher as informações dentro dessas características? Através de uma anamnese bem detalhada. Então não adianta, isso é muito importante, prestem bastante atenção, não adianta querer dar um diagnóstico de autismo de uma forma rápida. Não adianta você querer fazer uma consulta de 10, 15, 20 minutos ou mesmo meia hora, porque você não vai conseguir colher todas as informações para conseguir afirmar esse diagnóstico. Então,
tem que ter tempo, tem que ter uma consulta demorada, uma consulta que você vai ouvir essa pessoa, para conseguir entender toda a história dela, entender tudo o que acontece desde o início da infância até a fase adulta, entender o que acontece no dia a dia dessa pessoa, e a partir disso você vai conseguir entender todo esse contexto de vida, entender todo esse comportamento dessa pessoa, para aí sim conseguir fechar esse diagnóstico em relação ao autismo. E apesar de todas as informações que nós temos no nosso dia a dia, acaba que existe algo que acontece, que muitos médicos, muitos profissionais que envolvem todo o acompanhamento do autismo ainda cometem erros que são erros comuns, erros do nosso dia a dia, e muitas vezes por essa falta de informação. E é esse que é o objetivo, eu mostrar para vocês todas essas informações para vocês não cometerem esses erros. Eu vou citar 3 dos erros mais comuns que eu vejo no dia a dia que ainda esses profissionais cometem. O primeiro erro é achar que autismo só acontece em criança e que falar de diagnóstico de autismo em adulto não muda nada, porque a pessoa já viveu a vida inteira com essas dificuldades. Esse é um erro muito grande. Vamos pensar, gente, é um negócio básico. Essa criança que tem o autismo, ela vai se tornar um adulto. E o autismo não aconteceu, não começou a acontecer esse transtorno agora. Isso já é antigo. Então, tudo que passou dessas crianças que não foram diagnosticadas, elas se tornaram adultas hoje. Então, entenda, não é um transtorno só de criança. Também é um transtorno de adulto que, se fizer o diagnóstico, você consegue fazer e mudar a vida dessa pessoa. O segundo erro é pensar que o autismo só acontece naquelas crianças, adolescentes que não falam. Isso é uma mentira. Antigamente tinha muito isso. As pessoas achavam que o autismo era daquela pessoa que não conversava, que ficava no canto fazendo os movimentos repetitivos. E isso mudou, principalmente de acordo com a última revisão do DSM, que agora tem o autismo com o nível de suporte 1. Então essas pessoas que conseguem trabalhar, conseguem ter uma família, conseguem viver uma vida como das outras pessoas e ainda tem o diagnóstico do autismo, que ela preenche todos esses critérios. Então não é que é uma criança bonitinha e que ela fala, ou às vezes fala muito bem, que ela não tem autismo. É uma dificuldade da comunicação, que pode acontecer de diversas formas. E o último erro, que é um negócio complicado. As pessoas acham que o autismo tem cara. Para olhar assim para aquela, não, esse menino desse jeito, a menina bonita dessa, esse menino tão bonitinho, como que ele vai ter autismo? E autismo não tem cara, gente. Autismo você não vê, olha para a pessoa e consegue falar que tem ou não. Ou mesmo você, profissional, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Porque esse paciente pode chegar para você e você olhar ele sem observar o comportamento, é impossível você falar que tem o autismo. O autismo é um transtorno comportamental. É preciso que você observe o comportamento dela para aí falar. Então, jamais você vai olhar para a pessoa, olhar ela fisicamente e vai poder afirmar que tem um diagnóstico do autismo. Você vai observar o comportamento dessa pessoa e aí você consegue falar se ela tem ou não o transtorno do espectro autista. Vocês vão me falar, doutor Igor, você falou tudo isso e tal, então um diagnóstico de autismo é fácil? E, gente, o diagnóstico do autismo não é fácil. Mas também não é o fim do mundo e algo extremamente complexo que você não possa dar esse diagnóstico. Se você tem um embasamento científico, você estudou sobre isso, sabe sobre isso, tem uma experiência, trabalha, vê os pacientes todos os dias, você consegue fazer. Mas existe a principal dificuldade em dar o diagnóstico do autismo. E qual que é essa principal dificuldade? É você entender se aquele comportamento daquela pessoa, seja criança, adulto, adolescente, idoso, entender se aquele comportamento que a pessoa tem, se ele se enquadra dentro dos critérios do DSM. Vou dar um exemplo para vocês entenderem qual que é essa dificuldade.
Uma pessoa, ela pode ter uma dificuldade para ter um filtro de falar com as pessoas. Daquelas que você já deve ter visto, que a pessoa vem algo, ela pensa e já fala aquilo. E isso pode muitas vezes soar estranho no meio de uma conversa, a outra pessoa pode se sentir magoada com aquilo. E vou te dar dois exemplos de interpretação de dois transtornos diferentes que podem ter esse comportamento. Primeiro, isso pode acontecer de uma pessoa que aquilo vem na mente dela, vem um pensamento e ela não se controla e fala aquilo que ela pensou, que é algo muito comum no TDAH. Então, relacionado com a impulsividade do TDAH. Vem aquilo, já vem na mente e ela fala. E depois que falou, que muitas vezes para e pensa, nossa, o que eu falei? Será que eu deveria ter falado aquilo com aquela pessoa? Então, um primeiro caso de que pode acontecer isso, da dificuldade do filtro. Também pode ter essa dificuldade do filtro de falar com as pessoas de uma outra forma. Pode ser que a pessoa esteja conversando com a outra e ela tem um pensamento sobre aquilo e fala. E ela acha que aquilo é uma verdade e que tem que ser falada. Se é uma verdade, ela precisa ser falada, independente do que vai acontecer. E aí tem uma dificuldade para conseguir entender o que a outra pessoa vai pensar. Como que essa outra pessoa vai estar se sentindo a partir disso? Uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, como nós falamos dentro da teoria da mente. E isso é muito comum dentro do autismo. Então, gente, essa é a principal dificuldade de dar o diagnóstico do autismo. Não é você saber um comportamento. Outro, não é porque a pessoa não olha nos olhos que você vai falar que ela tem o autismo. Ou se ela olha nos olhos que ela não tem o autismo. Você tem que compreender toda essa função desse comportamento. Se ela olha nos olhos, ela está olhando de fato para os olhos? Ou ela olha para o nariz, olha para a testa, para a boca? Ou mesmo a pessoa que não está olhando nos olhos, será que ela tem uma dificuldade para olhar? Ou ela se desconcentra muito, fica pensando em várias coisas, olhando para vários lugares e não consegue se concentrar para olhar nos olhos? É o mesmo comportamento, mas com uma explicação e uma função diferente. Essa é a principal dificuldade em se dar o diagnóstico do autismo. Mas por isso que eu estou aqui, para te ajudar a conseguir entender a função desse comportamento e dar esse diagnóstico de uma forma bem precisa. E diante dessas coisas que eu falei para vocês aqui, de várias dessas informações, o que fica como a principal mensagem é: tenham muito cuidado para dar o diagnóstico do autismo. Não se precipitem demais, se você não tem certeza, mas também não enrola demais o paciente. Ou mesmo, se você for descartar a possibilidade do autismo, tenha muito cuidado. Porque nós estamos falando de um diagnóstico que carrega por o resto da vida. Então, quando você fizer uma informação, uma afirmação, tenha certeza disso. Tenha certeza do que você está fazendo. Porque se tiver um mínimo de dúvida, não afirme. E nem afirme que ele tem um diagnóstico, ou nem afirme que ele não tem um diagnóstico. Porque uma palavra que você fala, isso pode gerar uma consequência muito grande na vida daquela criança que vai se tornar um adulto, ou mesmo um adulto que talvez está enfrentando várias dificuldades. E você falar daquilo pode gerar, você falar que ele não tem, pode gerar uma consequência muito grande. Ou mesmo, quando você fala que tem uma certeza disso, você pode mudar a vida dessa pessoa. Assim como acontece na minha prática. Vários pacientes que falam: doutor Igor, muito obrigado pelo diagnóstico. Ainda sem a terapia, só com o diagnóstico, a minha vida mudou. Hoje eu consigo entender quem eu sou. Hoje eu consigo entender por que eu faço dessa forma. Tudo que eu vivi na época de criança, a minha vida inteira, com o diagnóstico as coisas ficam claras e ficaram mais leves para mim. Então, mensagem final: tenham muito cuidado e afirme algo se você tem certeza. A sua palavra tem um poder muito grande.
E esse é o primeiro de vários vídeos que virão aqui no canal para nós conversarmos mais sobre o assunto e o autismo ser cada vez mais difundido e respeitado pelas pessoas. Um grande abraço e que Deus abençoe.